Nas Escrituras Sagradas, nós temos diversas situações, diversos momentos, diversos ensinos sobre diversos momentos da nossa vida. E um deles trata da questão da injustiça social que é revelada nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. Trata daquela mulher, daquela viúva que ofertou as 2 moedas que tinha. E Jesus faz o comentário sobre isso. Lá em Marcos, no capítulo 12, 41 ao 44, diz assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava, ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O que a gente precisa compreender nessa história? Jesus quer nos ensinar algo da questão da oferta. Primeiro, que a gente não dá para Deus o que sobra. E não precisamos entender coisas diferentes. A oferta que fazemos deve ser a primícia, aquilo que é bom, aquilo que é o primeiro, e que a gente tira para dar. Como a viúva fez. É um ensino importante. O reino de Deus se trata disso, de ofertarmos as nossas vidas, de darmos tudo o que tem em favor do reino de Deus. A segunda questão que trata é que a gente precisa entender e olhar um pouco mais profundo quando a gente analisa os ensinos, os momentos que Jesus falou, pregou e ensinou. O templo, as pessoas estavam usando o dinheiro de maneira equivocada, pois estavam investindo na estrutura, no prédio, na melhoria. Aqueles que eram responsáveis por trazer a verdade, a vontade, o ensino das Escrituras, estavam usando desses recursos em benefício próprio. Por isso que Jesus falou que os religiosos, os mestres, na realidade os saduceus na época, o que eles preocupavam? A maioria estava preocupado com a aparência, em se vestir bem, em se destacar. Agora, qual era o cuidado que a nação deveria ter? Com suas viúvas, com aquelas que não poderiam se sustentar. E o que estava acontecendo? Estavam explorando essas pessoas também. Em vez de ser o instrumento da justiça social, do atender da necessidade daqueles que não poderiam cuidar de si mesmo, pois não era possível na época, e não tinha aposentadoria, e não tinha nem aposentadoria do governo. A responsabilidade de sustentar eram os seus filhos, era a família. E a gente precisa entender que, provavelmente, essa viúva não tinha, ela vivia em dificuldade. Mas o que faz? Se preocupam com ela? Não, estavam preocupados em receber os recursos dela. Esse tipo de injustiça social não é novidade. Nós sabemos que não acontece só nos nossos dias, onde as pessoas exploram, onde o seu Deus, ou seja, o Deus daqueles que são responsáveis por ensinar a vontade de Deus, na realidade estão cuidando do próprio ventre. O seu Deus é o ventre, os seus interesses e a busca da sua vontade. E o que nós precisamos aprender? Com essa viúva, aprendemos o fato que, mesmo diante dessa injustiça, diante provavelmente dela saber que a nação, o povo era responsável por cuidar dela, ela ainda ofertava, independente do que iriam fazer com o dinheiro. A gente precisa entender isso. Nós fazemos as coisas para Deus, nós ofertamos, sejam recursos, o nosso tempo, a nossa vida, não na expectativa de receber algo, mas no entendimento de que devemos agradecer por aquilo que temos e por
por tudo que temos recebido. E fazemos como um compromisso diante de Deus. O que vão fazer com isso já não é questão que nós podemos decidir ou influenciar, ou fazer ou deixar de fazer por causa do que as pessoas irão fazer. Nós precisamos entender que nós somos chamados para revelarmos o reino de Deus, para agirmos como essa viúva e ofertarmos tudo que somos e tudo que temos em favor da vontade de Deus, para que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer a Deus. Agora, quando nós agimos porque as pessoas não irão fazer, nós estamos também cometendo o mesmo erro daqueles que usam mal tudo aquilo que Deus tem provido e colocado em suas mãos e não exercido a justiça social como é da vontade do Pai. Pois Ele nos dá os recursos para que não só nos sustentemos, mas para que na nossa abundância ajudemos as outras pessoas a se sustentar. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas, buscar o conhecimento do Senhor, para expressarmos o reino de Deus, pois a igreja, a família de Deus, o povo de Deus, é responsável pela prática da justiça. Não vamos resolver o problema de todo o mundo, não vamos resolver todas as situações, mas nem por isso devemos de deixar de exercer aquilo que é a nossa responsabilidade. Gastarmos menos com estrutura, gastarmos menos com aparência e efetivamente aplicarmos tudo que Deus tem nos dado, seja no conhecimento, seja em recursos financeiros, seja em recursos materiais, para o exercer da justiça social no meio do povo de Deus, mas também no meio da sociedade, pois é nossa responsabilidade revelar o reino de Deus, revelar as virtudes de Deus e praticar a justiça que procede de Deus. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e viver a vontade de Deus segundo o seu querer, não conforme as nossas expectativas, desejos e vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.